Aí até trazendo, você me complementa, por favor, na história de neobanks, que eu acho que tem bastante assunto aqui para a gente falar, mas eu lembro de um episódio curioso, né? Que em 2019 eu escutei uma história sobre uma conversa com a CIO do SoftBank na época, né? Que foi uma das investidoras do Nu, né? E no último episódio a gente recebeu aqui o Marcelo Urbano da Algni, que recebeu o Davi, mais o CTO do Nubank lá um tempo atrás, que veio pedir 100 milhões de reais de empréstimo pro Urbano para uma carteira de crédito específica e ele negou, achando que ia ser muito perigoso emprestar o dinheiro para eles. E deu muita risada, tem esse corte aí nas nossas redes, que foi uma história bem legal. Mas o SoftBank sempre investiu em negócios que tinham como prerrogativa um crescimento muito alto a detrimento da geração de caixa ou geração de lucro, né, digamos assim. Então, durante bastante tempo, o Nubank se comportou dessa forma, né? Crescimento brutal versus um resultado ali no bottom line, lá na linha final, de lucro inexistente, negativo, né? Durante muito tempo. E a CIO do SoftBank dizia que ela gostava dessa tese porque ela acreditava que deveria investir para crescer, porque o mais difícil é adquirir cliente. E aí, quando você vence a batalha de adquirir os clientes, aí a monetização é uma batalha mais fácil, porque você tem dados, você tem informação, o cliente está com você, então você consegue ir se desenvolvendo para encaixar ali as ideias que fazem mais sentido. Eu vejo que e aí jogar até para vocês discutirem aqui comigo, eu vejo que para banking o Nu faz um trabalho espetacular, né? Eu acho que brilhante, sei lá, metade da população brasileira é correntista, é surreal esse número. Quando eu vejo, toda vez eu fico olhando assim, não é possível que tem tanto cliente assim, né? É bem assustador. É um banco digital, né? Ou seja, super leve, mas ao mesmo tempo com desafios. Na parte de investimento nunca conseguiu, né, enfim, crescer tanto, se consolidar. Agora começou com uma investida de ampliar os negócios para outras geografias, que acho que também vira um debate, a galera fica com medo, porque daí começa a alocar capital, será que vai alocar mal? Ao mesmo tempo, se ele acerta em outra geografia parecida com o Brasil, como o México, que tem uma condição de taxa de juros similar, de repente ele consegue ser um provedor de banking competitivo, né, e arrumar uma diversificação geográfica de receita, né? Então, acho que para começar a discussão aqui, eu queria trazer para o Nu, assim, como é que você enxerga o banco hoje, Gonzaga? Assim, é um ativo que te anima? Você gosta de Nubank? Hoje a gente não tem nenhuma posição, nem long nem short no Nubank. É, acho que assim, primeiro, a gente admira muito a trajetória deles. É realmente incrível, assim, o que eles conseguiram conquistar em tão pouco tempo. Você volta, quando você olha relatos do Verismont, comentando da descrença que tinham com eles no início, assim, a gente viveu isso, assim, é meio inacreditável você pensar que alguém ia ter o Nubank hoje é quase 20% do volume transacional de cartão de crédito é um cartão Nubank. Acho que grosso modo é 16, 18, mais ou menos. E você pensar que acho que eu vi essa estatística, era tipo 2% em 2018. E só zero há 10 anos atrás, vai ser virtualmente Bizarro. isso. E então, esse foi o primeiro produto, né? Mas é muito impressionante. E numa estratégia, é, tem um livro que a gente já leu, uma estratégia que a gente chama de counter positioning, né? Ele foi num nicho de clientes que era desassistido, e aí esse foi um cavalo de Troia, que a partir disso ele conseguiu crescer, crescer, crescer a base de clientes, e monetizar de forma crescente. Então, primeiro cartão, agora já com crédito e tentando. Então, primeiro admirar, porque ele começou assim com realmente uma multiplicidade muito grande, com um cliente que era tudo para ser muito difícil para dar crédito, para ter sucesso, e já conseguiu ter um banco muito rentável. A gente vê os números consolidados no Nubank, mas no Banco Central você consegue ver o número do Brasil. A rentabilidade em relação ao patrimônio líquido é acima de 50%. É uma coisa muito impressionante. Os negócios mais rentáveis financeiros que a gente vê nessa escala no Brasil. Então, esse é um lado. Então, tem que tirar o chapéu para eles. Agora, pontualmente, vamos lá. Você tem a gente, inclusive, já foi investidor de Nubank 2 anos atrás. Nos últimos trimestres, a gente foi ficando preocupado com duas coisas. Primeiro, os dados de qualidade de carteira e inadimplência deles foram piorando, até que no último tri foram um pouco melhores, mas isso causou uma preocupação. E aí, nos últimos trimestres especificamente, por uma questão de mix de vendas de produtos, a receita, vamos lá, a receita dele média em relação à carteira de cartão de crédito e de carteira de crédito, ela foi diminuindo. E com isso, assim, quando ela está, como analista, né? Quando uma coisa é estável e crescente, você se sente mais confortável com a ancoragem de que é daqui para cima.
Quando começa a cair, você se pergunta onde é o chão, onde é o piso. E em alguns casos consegue fazer algumas contas, separar e ver onde é por composição, e nem todos os casos é possível. No caso específico de carteira na carteira de crédito do Nubank, foi possível fazer esse exercício. Você tirava os clientes mais arriscados, que em teoria descontinuaram, pagavam taxas maiores, e você conseguia ver o efeito que isso tinha, combinado com o efeito de eles oferecendo crédito com garantia, que também tem taxa menor ainda. E você via que estava fazendo sentido nos últimos trimestres. No cartão, não. No cartão, a gente não conseguiu lá na Mantaro chegar a uma grande conclusão, então a gente ficou um pouco sem chão. Isso é a nossa visão antes do primeiro TRI. O primeiro TRI agora de 25 já mostrou alguma acomodação nisso. Então acho que já dá para exercitar talvez algum, não otimismo, mas menos ceticismo. E esse é o ponto que a gente está hoje. Aí agora, o que eu não fechei minha cabeça, e a discussão que a gente tem lá ainda, na Mantaro, tudo bem, mas será que a qualidade de carteira vai continuar melhorando nesse ambiente macro que agora parece que finalmente o aperto monetário pode ser que comece a pegar na economia e na inadimplência? Já tem alguns indicadores iniciais disso, com os dados mensais do Banco Central, ainda mais baixa renda, esse é um ponto. Mas aí, assim, contraditório com esse, o Nubank, inclusive na última teleconferência, falou de forma muito objetiva que ele está confortável de voltar a crescer a originação de crédito, acelerar o crescimento. E aí nisso, assim, se você confiar que ele vai fazer algo bem feito, ele está sendo contracíclico, pode ser muito rentável para ele. Mas se ele estiver fazendo isso no momento equivocado, ele pode, na verdade, primeiro mostrar resultados muito bons, porque quando você cresce de forma muito acelerada, o efeito disso é que, como é que você mede inadimplência, né? Você mede saldo em atraso em relação à carteira de crédito como um todo. O seu saldo em atraso em relação à sua originação de 90 dias, N dias atrás. A carteira tem muita coisa nova. Então, quando você cresce muito rápido a carteira, o indicador de inadimplência em relação à carteira fica diluído. E você só vê esse efeito lá na frente quando você parar de crescer ou desacelerar o crescimento. Então, o Nubank vai acelerar. Então, mesmo que eu tivesse cético, eu demoraria a ver um efeito disso no número do Nubank. E dá para imaginar que se ele acelerar mesmo, o efeito que pode ter disso, de novo, no yield, na taxa que ele consegue obter em relação à carteira, vai ser até bem bom, bastante bom no resultado. E como a estrutura de custos tem muito custo fixo, acho que dá para imaginar que os próximos trimestres podem até ser bons no Nubank. Não sei, a discussão que a gente está tendo se isso é sustentável ou não é. Então, esse é o ponto. Então, de novo, essa dúvida de é um momento certo eles aumentar a originação, independente disso, vai ser bom no curto prazo, mas se for ruim no longo prazo, isso juntar com uma qualidade de carteira que vinha piorando, não foi o caso do primeiro TRI, tá? Mas o que acontece no longo prazo depois que esse efeito, esse esteroides, depois que o efeito esteroide passar? Eu tenho uma outra dúvida. A gente fala muito com a turma da Asset lá do Nu, né? Inclusive são grandes parceiros, um abraço para o Andrés. E um ponto que eu achei interessante, a gente estava batendo um papo, né? Eles estavam comentando sobre como o Vélez ficou mais presente no negócio. Achei interessante isso, né? E a gente sabe que o Nu passou por algumas mudanças de management, né? Então a gestão mudou bastante e houve um período onde ele ficou um pouco mais distante, né? E normalmente o investidor de ações, aquele com a visão mais de longo prazo, ele dá valor para ter a figura do fundador presente lá no negócio, né? Você acha que isso teve algum impacto, Gonzaga? A gente vê com bons olhos a aproximação do Vélez. Casos lá que a gente já acompanhou de quando o fundador volta é muito bom. Um caso muito emblemático lá de fora foi o Starbucks, que o Howard Schultz voltou 2 vezes e salvou a empresa. Então, assim, fecha parênteses, mas tem mais de um caso desse, então é positivo. Mas assim, vamos lá, até para explicar um pouco a forma como a gente gosta de pensar na Mantaro tese de investimento e um modelo mental que a gente usa, hipóteses concorrentes. Então, uma hipótese é que o Vélez voltou porque ele estava satisfeito com o desempenho e agora vai melhorar, vai ter o olho do dono, a presença dele, e isso é bom. Tem uma hipótese concorrente que pode ter algum problema por vir, e em parte por isso teve tanto turnover, né, tanta mudança na diretoria. Você teve pelo menos 3 pessoas, 2 C-levels e o diretor da RI que saíram esse ano, chamam a atenção, e ele voltou por isso. E aí o nosso trabalho como analista é ao longo do tempo e vendo as evidências de cada uma das hipóteses, vendo qual é mais forte. Hoje eu pessoalmente não tenho opinião tão forte. Acho que eu tenho colegas, pares que eu respeito muito, que são construtivos com o Nubank, já conseguiram construir esse conforto da hipótese mais positiva, otimista. Eu ainda fico mais em cima do muro. Então eu fico jogando com essas duas, vendo qual é mais forte na minha cabeça para tomar uma decisão.